Como deixar de admirar uma pessoa e se tornar uma pessoa admirável? Simplesmente fazendo. Ridículo, né, essa resposta, mas é o que eu entendi com o passar do tempo e que é mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que precisa de uma fórmula mágica, de um livro específico, a gente precisa de oportunidades específicas e tá aí, exatamente tá aí o pulo do gato. Você entender que você não precisa de nada externo para fazer o que tem que ser feito. E eu digo nada mesmo, nada externo mesmo. Eu digo, quando eu falo de mindset, de mudar e de se tornar a pessoa que você quer ser, eu muitas vezes reflete, aí muita gente fala do físico, né? De corpo, dinheiro, coisas materiais, tocáveis. E eu digo em questão de mentalidade. A gente tem uma lei no Cabalho que é o todo é mente. E tudo que existe no externo, primeiro teve que existir na nossa mente. Mas isso é uma lei. Qualquer coisa que existe, a capa da almofada, a capa do meu travesseiro para ser criada, ela precisou existir na mente de alguém antes. Uma criatividade que criou na mente e trouxe para a matéria. E por que eu tô falando isso? Porque primeiro você precisa mudar quem você é aqui dentro. E aí existem vários caminhos, né? Muita gente começa a ler, ver vídeo no YouTube, tem muitos caminhos. Hoje em dia você pode, se você pesquisar como mudar minha mente, vai ter vários caminhos para você seguir, mas o principal deles é você fazer o que tem que ser feito. Eu acredito que o que tá na nossa cabeça reflete no externo e o que tá no externo reflete na nossa cabeça. Eu acredito que não tem um começo, meio e fim. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu acho que tudo é meio que um conjunto de tudo é meio conectado. E com pequenas atitudes diárias, você vai mudando quem você é. Ano passado, eu decidi pôr em prática tudo que eu havia consumido e aprendido ao longo do ano de autoconhecimento, crescimento pessoal, espiritualidade, que na minha cabeça tá tudo meio conectado. Eu decidi pôr em prática e eu decidi só fazer o que deveria ser feito. Como? Eu acordava muito cedo, eu morava muito longe de Madrid, eu acordava muito cedo, eu ia treinando todos os dias, não importa a dor, não importa o frio, não importa a chuva, eu só fazia o que tinha que ser feito. Tá doendo? Tá, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu olhava no espelho, eu não via resultado, porque o resultado, se você for olhar pelo espelho, ele demora muito. Então, não é justo com você mesmo, você ir pra academia um dia, olhar pro espelho e falar, ah, não deu resultado, amanhã eu não vou voltar. Isso não é justo, porque isso não existe. Eu não olhava no espelho, eu só ia, dia após dia, dia após dia. E isso não só com a academia, mas também com a minha alimentação. Eu tava muito acima do peso depois do meu tratamento de câncer e eu me sentia muito mal. Eu olhava no espelho, eu me sentia muito triste, a minha autoestima, eu não me dava conta o tanto que a minha autoestima era baixa até que ela subiu, porque eu tive autoestima baixa a minha vida toda. Então, quando a minha autoestima subiu, depois de tudo que eu fiz, aí que eu percebi o tanto que a minha autoestima era baixa. E nessa época, minha autoestima estava baixíssima, meu cabelo ainda não estava do tamanho que eu gostava, eu estava muito acima do meu peso, mas mesmo assim, eu ignorei tudo que a minha mente falava de eu não era suficiente, do que você tá fazendo não tá dando resultado, do que você tá fazendo é muito pouco, você não faz nada suficiente, porque a nossa mente, ela tem disso, né? Ela joga a gente no fundo do poço. Então, assim, a nossa mente, nesse momento, é a nossa grande inimiga e a gente precisa ser mais forte que ela. O que a gente quer ser tem que ser maior do que a gente é e do que a gente acha do que a gente é sobre nós mesmos. Por isso que a nossa mentalidade, nesse momento, é o mais importante. A sua cabeça, a sua força interna vai determinar o seu futuro. Porque nesse momento que é aí que tá o pulo do gato. Quando a sua mente, e você acha que você é a sua mente, mas você não é. Quando a sua mente começa a querer te manipular, você tem que ser mais forte e lembrar de quem você quer ser no futuro. Quem você colocou no papel. Por isso que também é importante fazer metas, por isso é importante visualizar quem você quer ser. Por isso que é importante primeiro ter criado algo na sua mente, porque você vai ter aonde ir quando a mente começar a querer
te manipular e dizer que você não é suficiente, dizer que você não merece, dizer que você não tem capacidade de chegar aonde você quer chegar. Eu simplesmente ignorei a voz da minha mente que queria me jogar no chão, porque pior do que eu estava, eu não poderia ficar fazendo exercício físico, comendo bem, trabalhando bem, sendo honesta, lendo meus livros, estudando idiomas, eu só fazendo o que eu tinha que fazer. Era impossível que eu piorasse a minha vida fazendo o que eu devia fazer. Fazendo exercício físico, comendo bem, lendo, meditando. É impossível você piorar a sua vida. É impossível você estar pior daqui a um ano fazendo essas coisas do que você está agora. E eu estava no fundo do meu poço, de todos os lados possíveis. O meu relacionamento, ele não ia pra frente, a gente insistia, e um contra o outro sempre, parecia que a gente se amava, mas a gente não estava disposto a lutar ali, a gente não estava disposto a abrir as feridas, de entender um o outro, sempre estava na defensiva, sempre se defendendo. O meu corpo, eu olhava no espelho, eu via uma pessoa fraca, frágil, eu vi uma pessoa incapaz, eu vi uma pessoa sem esforço. A minha mente, ela olhava pro meu corpo na hora que, quando eu estava no espelho, e aí a mente e o que eu via, eles se uniam, porque a minha mente já falava tudo pra mim, que eu não era capaz, que olha aí pra você ver, você tá gorda, e quando eu olhava no espelho, eu via realmente o que minha mente falava, e eu me reafirmava essa crença minha. Então é muito importante também nesse momento você não ficar esperando o resultado imediato. Você precisa, por favor, dar tempo ao tempo e ter muita paciência e só fazer o que precisa ser feito dia após dia. É uma ideia básica, mas que tem muita gente que não entende. Vou dar um exemplo. Antes eu precisava de gatilhos, por exemplo. Vou voltar na academia segunda-feira. Então eu precisava de vários gatilhos para entender que eu ia voltar para academia segunda-feira. Então eu precisava deixar a roupa preparada no domingo de noite. Eu precisava comprar uma roupa nova. Eu precisava que a academia fosse a academia perfeita. Eu acabei com esses gatilhos. Eu só pensei, amanhã eu vou voltar pra academia e bom, toda vez que a minha cabeça girava, e ai meu Deus, você vai sofrer, as pessoas vão te olhar. Porque a cabeça começa, a mente, né, começa a fazer essas coisas. Porque a mente, ela precisa de fazer sempre o mesmo caminho. Por pura sobrevivência. Isso é nosso humano, que a mente, ela é condicionada a fazer sempre o mesmo caminho. Porque por sobrevivência. Quando a gente cria novos caminhos, o cérebro não conhece, a mente não conhece. E aí gera um atrito, né? Porque ele não conhece, então, por questão de sobrevivência, porque o desconhecido pode nos causar morte, a morte do caminho conhecido, inclusive. Quando você se transforma em uma nova pessoa, essa outra pessoa que você era morreu. E nessa hora de disruptura, é aí que tá o segredo. Quando você suporta a dor da disruptura, de deixar de ser quem você vem sendo para ser essa pessoa nova, você é capaz de qualquer coisa. A partir daí, você só cresce, só cresce, só cresce. Porque você entende que é necessário esse momento de quebrar padrões, de deixar de ser essa pessoa medíocre que você tem sido para se tornar a sua melhor versão. Nesse momento, é muito importante que você ignore as vozes da sua cabeça, ignore o espelho, ignore tudo que você vem dando voz todo esse tempo, porque não te levou a lugar nenhum. É preciso entender que os caminhos que a gente fez até agora não nos levaram a lugar nenhum, então por que você vai continuar fazendo? Isso eu entendi ano passado, foi isso que eu falei. A dor que eu tô sentindo, a baixa autoestima, a tristeza, a melancolia, esse sentimento de ser uma pessoa medíocre, não pode ser pior do que o sentimento, do que a dor da academia todos os dias, do que a dor de acordar às 5 horas da manhã, porque é difícil acordar cedo, é difícil você tirar o aplicativo do Instagram do seu celular, é difícil você fazer marmita todo domingo para cozinhar durante a semana. É difícil fazer as coisas que tem que ser feitas, mas pior ainda é viver uma vida com a qual você não é feliz. Que você deita no travesseiro todos os dias e você não é feliz. Eu calculei essas duas coisas, eu pensei, não pode ser pior do que eu já tenho hoje.
Meu relacionamento não vai piorar se eu cutucar e falar, Vinícius, eu acredito em você, a gente vai melhorar, a gente vai fazer terapia, a gente vai focar na terapia. Vinícius, meu corpo não ia ser pior por começar a fazer academia 3 vezes na semana ou todos os dias. Meu corpo, minha alimentação, os resultados que eu teria na minha alimentação não iam ser piores do que eu já estava colhendo aqueles frutos. E, além do mais, quando você olha pro espelho e você acredita no que a mente está dizendo, eu digo espelho que é uma retórica, né, de quando você olha para você mesmo, assim, o espelho é algo que a gente consegue visualizar mesmo, como algo que a gente olha pra gente mesmo. Mas quando você olha para você mesmo e que você não é feliz com a pessoa que você se tornou, eu acho que não tem inferno na Terra. Eu não acredito muito em algumas coisas, eu não acredito muito em inferno, mas se existe inferno, eu acho que é essa sensação de você estar sendo infeliz, sendo você mesmo. E eu tinha cansado de ser infeliz dentro de mim mesma, e eu queria alcançar meu potencial máximo. Eu não alcancei ainda, porque o potencial máximo, ele muda todos os dias, né? Então, hoje eu tô muito feliz onde eu tô deito no travesseiro e eu sei que eu tô no bom caminho, mas eu sei que não é nem metade de onde eu posso chegar, porque agora eu sei do meu potencial, eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas eu preciso reafirmar isso para mim todos os dias. E como eu reafirmo? Através dos meus hábitos, através das coisas que eu faço todos os dias, não importa a quem doer, não importa o que aconteça, eu vou fazer todos os dias. Quando você faz todos os dias o que você tem que fazer e você começa a colher resultados, você, em algum momento que você para pra pensar nisso de novo, tipo, será que tá valendo a pena? Você fala, tá, então eu vou continuar. Então, é essa hora que a sua cabeça muda. Eu não sei se ficou claro, eu não sei se vocês entenderam o que eu queria dizer, mas é o que funcionou pra mim, que ano passado fez eu emagrecer 8 quilos. Eu sei que magreza, isso é muito supérfluo, não é nada sobre isso. E isso também eu queria falar com vocês, que não é o resultado final que importa, porque eu não cheguei onde eu queria. Eu emagreci 8 quilos, tá, mas agora eu tenho novas metas, sabe? Agora eu tenho um propósito mais... Antes não era emagrecer o propósito, antes era só me alimentar bem. E o resultado foi emagrecer 8 quilos, mas esse não é o resultado, porque eu não tava esperando o resultado. O resultado ainda vai vir todos os dias o resultado. O resultado é eu levantar bem, eu não me cansar, sexta-feira eu não estar exausta, eu conseguir correr atrás dos meus sobrinhos. O resultado você vai colhendo todos os dias, como o resultado de hábitos ruins você também colheria todos os dias. Então, é uma jornada contínua e não tem fim. Você vai se descobrindo e descobrindo sua força e sabendo que você é capaz. E você vai ficando cada vez mais forte e resiliente. Por isso que eu falo, fazer exercício físico e a minha alimentação saudável mudou a minha cabeça. Porque eu vi que se eu era capaz de transformar o que eu achava sobre mim através dos meus hábitos, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz de uma carreira de sucesso, eu sou capaz de um relacionamento de sucesso, porque eu estou empenhada em melhorar essas coisas. E é impossível eu ficar num lugar pior em qualquer âmbito da minha vida tentando melhorar ele. É impossível. Eu daqui um ano tá pior do que eu estou hoje, se eu todos os dias dou o melhor de mim naquele dia. É basicamente impossível. E parece que tem fórmula mágica, mas não tem. Se eu falar pra vocês que não tem, é porque não tem. Você só precisa fazer o que tem que ser feito, sem questionar, sem duvidar. Você pode fazer várias pesquisas na internet, e as pessoas que têm mais sucesso, e eu não falo aqui de dinheiro e nem bens materiais, eu tô falando de sucesso, de plenitude, de uma vida que a pessoa senta no sofá e fala, putz, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô bem com a minha família, ou não, ou eu cortei aqueles laços que me magoaram, ou uma pessoa, qualquer pessoa que tenha sucesso, em qualquer âmbito que você considere sucesso, senta pra conversar com ela, e eu digo uma pessoa real, que você pode se conectar e conversar. Ela só fez o que tinha que ser feito.
E também tem essas pessoas grandes, né, na internet, a gente sabe de vários nomes. Eles também, se pesquisar sobre a vida, ler biografia, você vai entender que eles só fizeram o que precisa ser feito. E eu acho que a humanidade, a gente tá ficando muito preocupada em fórmulas e Google e, meu Deus, como eu faço isso? A gente só precisa... Você quer ser uma pessoa melhor na comunicação? Começa a ler vídeo de comunicação. É grátis. Você gostaria de falar inglês? Estuda inglês 30 minutos por dia com o que você tem. Verb to be é o que você tem? Estuda Verb to be, tem Verb to be gratuito na internet. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à internet. E aí, qualquer pessoa mesmo. Se você tá vendo esse vídeo, você tem acesso à internet. Você consegue pesquisar e melhorar em qualquer área da sua vida, se você quiser muito. Porque também aí tá. Se você não quiser, não adianta você ver 1000 vídeos, você conseguir várias fórmulas, você pesquisar. Não adianta, você tem que querer verdadeiramente. E para você querer verdadeiramente, onde você tá, tem que te incomodar muito. Se não for assim, você não vai crescer. Ai, Bruna. Passa então. Você não vai crescer. Você vai continuar sendo uma pessoa medíocre, que pensa baixo e que se contenta com pouco. Se você quer ser uma pessoa grande, uma pessoa que chega onde chega e tem aquela coisa de, meu Deus, essa pessoa, ela consegue o que ela quer, o dinheiro vai até ela, ou ela tem um corpo muito legal. Se você quer ser admirada, você precisa se tornar a pessoa admirada. A gente tem que parar de admirar as outras pessoas. É muito legal admirar as outras pessoas, mas só admirar as outras pessoas não leva a gente a lugar nenhum. Se você quer se tornar uma pessoa com que primeiro você admira, você precisa começar a fazer o que precisa ser feito sem questionar. Você não é mais uma criança, e nem se fosse. O ser humano, para crescer, precisa fazer o que tem que ser feito. A gente precisa se alimentar bem. Para ter saúde, para viver em longevidade, para alcançar o nosso potencial máximo, a gente precisa fazer exercício físico. A gente precisa ler, entender o mundo, política, religião, idioma. A gente precisa se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que nós. Cortar vínculos que não nos fazem crescer. A gente sabe o que é, a gente sente. Tem uma voz interior sua em você, em mim, em qualquer outro, que nos guia e nos fala onde a gente está pecando. Porque se você tem essa intuição, pega isso e começa a transformar. Fala, acabou. Foi isso que eu fiz. Acabou a mediocridade. Acabou eu olhar pra mim e sentir pena. Acabou eu olhar no espelho e eu não gostar do que eu vejo e eu me esconder nas roupas. Acabou. Eu preciso mudar isso. E só eu sou capaz de me tirar daqui. Só você é capaz de tirar daí. Não tem ninguém que vai vir te salvar. É autorresponsabilidade. Isso é você ser honesto e autorresponsável com a sua própria vida. Parece difícil, mas não é. Só começa fazendo o que precisa ser feito. Uma cama que você arruma todos os dias, escovar os dentes todos os dias, coisas pequenas, se arrumar para trabalhar todos os dias. Começa, vai fazendo pouco a pouco e vai incrementando. Incrementando. Quando algo já você vê que te faz tão bem que você não consegue ficar mais sem aquilo, coloque outro hábito. Primeiro eu comecei com exercício físico. Eu falava, eu vou todos os dias até eu me viciar. Era isso que eu falava, eu vou todos os dias até eu me viciar. Mas o vício era, o que eu queria dizer, era hábito, me transformar, que fosse tão leve que eu nem me desse conta. E chegou um momento que se transformou em um hábito. Eu ia todos os dias sem questionar, sem doer, sem nada, sem nem pensar. Nesse momento eu falei, vou incluir a dieta. Comecei a fazer dieta. Foi difícil, eu não tô falando que foi fácil, mas eu só pensava na próxima refeição, eu não pensava nas outras. E chegou um momento que eu perdi o prazer pela comida. Não prazer pela comida, mas eu perdi o vício na comida, de comer para nutrir algo emocional e não algo físico. Eu comecei a entender que a comida era nutritiva, que eu precisava comer arroz, frango e vegetais, porque eu queria um corpo forte, um corpo um pouco mais magro, um corpo um pouco mais desenhado, um pouco mais com nutrientes. Se eu não quisesse a versão que eu queria me tornar,
tinha que falar não naquele momento pra batata frita com cheddar, que tava todo mundo comendo. Porque eu pensei, eu não sou todo mundo. E se eu quero ficar na mediocridade igual todo mundo, eu não posso comer essa batata frita agora. Depois eu vou poder. É só refeição por refeição, dia após dia, exercício por exercício. Você vai criando uma fortaleza na sua mente, só fazendo o que precisa ser feito. Eu não sei se ficou claro. Se tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês, comentem aqui, que eu tô encantada em ajudar. Eu posso abrir mais esse tema com vocês nos próximos vídeos. Parece muito complexo, mas não é. Não é. Foi uma das coisas que eu pensava serem mais difíceis e que mudou a minha mentalidade perante tudo na minha vida. Eu espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. E é isso. Feliz 2026. Que nesse ano você só faça o que precisa ser feito. Que aí você vai chegar no final do ano tão feliz quanto eu cheguei no meu final de ano de 2025. Beijinhos.